bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais uma aqui das nossas aulas do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria receber todos vocês hoje, nesta manhã de quinta-feira. E juntinhos, nesses dois primeiros horários, nós iremos falar sobre uma disciplina muito interessante. Hoje tem coisa nova aí para vocês, tá? Não percam a aula, não saiam da aula de hoje, fiquem grudadinhos na tela, porque nós temos um assunto muito importante para tratar nessa aula de hoje, tá? É um suspense aí no coração de vocês. Turma, a nossa disciplina de hoje é o projeto interdisciplinar 1, certo? 1. E o conteúdo da aula de hoje que nós iremos falar, nós iremos conversar sobre as empresas familiares, tá? E suas contribuições para a economia local. Esse aqui é um assunto muito importante, porque as empresas familiares, elas estão presentes em todas as áreas aí do mercado, né? Todas as áreas aí comercial, e de diversos segmentos. As empresas familiares, elas têm um grande papel, um papel muito importante para aí o alavancar da economia do país. E aí, turma, na nossa aula de hoje, nós teremos o objetivo de reconhecer as características importantes das empresas familiares na realidade local. Então, de já, eu quero que vocês aí expandam um pouco a cabecinha, a mente de vocês, porque eu quero que vocês me ajudem na aula de hoje, como toda aula que vocês me ajudam bastante. Vou precisar da ajuda de todos vocês. E de já, queria que vocês começassem a pensar um pouquinho em quais empresas existe aí na sua região que você sabe que é uma empresa familiar, tá? De já, eu já peço aí para vocês irem, procurando na mente de vocês, tá? Procurando na mente de vocês, vão tentando relembrar algum comércio, alguma loja de roupa, algum supermercado, qualquer parte, qualquer empresa que aí na região, na cidade de vocês sabem que é uma empresa familiar. Tá? Só para vocês irem tendo uma ideia de qual a importância do que é esse tipo de empresa. E aí, turma, para nós darmos início à discussão de hoje, falando sobre as empresas familiares, a gente precisa compreender um pouquinho mais como elas funcionam, o que elas são, para que a gente consiga, adentrar nesta temática de hoje. E olha aí, turma, as empresas familiares, elas fazem parte do cenário econômico em todo o mundo, tá? Então, empresas familiares que são gerenciadas, e que também acabam resistindo de geração em geração, sabe? É a herança da família. Ao invés de ser dinheiro, é trabalho, Coisa boa. A herança, de passar de geração para geração aquele negócio da família. Tem muitas empresas no mundo inteiro que são muito significativas, até mesmo para a cultura nacional daquele país, que eles surgiram, de empresas familiares. Então, as empresas familiares, elas têm algumas características bem importantes. Porém, existem aí, diante de todas as realidades, diante de todos os desafios, existem algumas situações que também são comuns em empresas familiares. Porém, existem aí conflitos grandes, entre gerações de herdeiros que podem desencadear um processo de degeneração organizacional, levando à mortalidade prematura. Então, algumas empresas, uma das características que pode acontecer é justamente essa parte de mudança aí de pensamento, de como gerenciar a empresa entre gerações e gerações. Isso pode acabar prejudicando, tá? No caso, a saúde da empresa. A gestão que se coloca premente é como perpetuar as organizações de natureza familiar?
qual é o segredo, né? O que fazer para que essas organizações do tipo familiar, elas consigam se perdurar aí durante os anos, certo? Ter uma vida saudável no mercado. Para responder, é necessário entender as características e o contexto e os contextos inerentes às empresas familiares. Então, pessoal, um dos principais desafios aí das empresas familiares é principalmente esse processo da troca de gerações. A troca de gerações, junto com essa troca de gerações, também há uma grande mudança. Há uma mudança da mentalidade, né, de quem os novos que entram para gerenciar a empresa. Muitos deles, alguns podem ser resistentes a mudanças tecnológicas, outros podem não ser. Então, existem muitas coisas por trás de todos esses pontos, tá? Que todo mundo fala, né? Que trabalhar em família é mais complicado. Mas, olha aqui, é internacionalmente aceito que o conceito de empresa familiar congrega três grandes vertentes, né? Possuem três grandes vertentes. A primeira vertente, pessoal, é a propriedade. Então, a propriedade é uma característica aí das empresas familiares, onde na propriedade existe aí o controle da empresa, encontra-se nas mãos de uma família. Então, essa é uma primeira característica. Quem toma de conta, quem gerencia, quem coloca a empresa para funcionar, né? Quem dá todos os direcionamentos, normalmente é uma família. É uma característica, tá? Empresas familiares, quem comanda sempre é uma família, que detém ou controla a maior parte do capital. Também pode ser, por exemplo, uma empresa onde uma família tem 51% das ações da empresa, né? Imaginem aí. Também pode acontecer que detenham a maior parte do capital também da empresa. E aí, turma, outro ponto importante que a gente precisa analisar é a parte da gestão. A gestão é outro aspecto bem característico das empresas familiares. Os lugares de topo da empresa são normalmente, né, ocupados pelos membros da família. Então, essa é uma outra característica de empresas familiares. Normalmente, né, os cargos de chefia, os cargos de gestão, de direção, normalmente são de pessoas da própria família, da família que gerencia e que é dona da empresa. É uma outra característica. E um outro ponto importante é a sucessão. E aí, turma, a sucessão, quando a gente fala disso dentro de uma empresa, nós estamos querendo nos referir à segunda geração familiar assume os lugares deixados vagos, né, pelos parentes e assim sucessivamente. Então, imagine um homem e uma mulher que tem a sua família, que no caso tem uma empresa. Ao longo aí da vida dos filhos, eles acabam preparando seus filhos para um dia assumir o papel que é deles hoje na empresa, no futuro. E isso, né, essa mudança, não só com filhos, mas também pode acontecer com irmãos, com parentes próximos. Essa sucessão, ela vai acontecendo de geração em geração, né? É como se fosse trocando o bastão, entregando o bastão para uma outra fase da empresa, da vida da empresa. É algo muito característico também nas empresas familiares. Então, três características, tá? Propriedade, que normalmente uma empresa familiar, quem tem a propriedade da empresa é uma família. Gestão, que normalmente nas empresas familiares, quem gerencia os maiores cargos, né, os cargos de mais alta chefia, são os integrantes da própria família. E o outro ponto é a sucessão. É onde passa o bastão de geração para geração, tá? E aí, galerinha, essas são algumas das características. E de acordo com a DASH, em 2006, fala que as empresas familiares, ele expõe que as empresas são caracterizadas por serem entidades com personalidade diferente, independente dos seus
proprietários administradores. E por isso, podem ter direitos e obrigações próprios. Esse entendimento sobre a separação que existe entre pessoa física e pessoa jurídica faz necessário, especialmente quando se trata de empresas familiares. Então, essa necessidade de realizar essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica é muito importante dentro de uma empresa familiar. E aí você pode estar se perguntando, né? O que é pessoa física? Então, imagine, eu, Amanda Souza, com o meu CPF, eu crio, por exemplo, uma empresa. Com o meu CPF, né? Com o meu próprio nome. Eu estou criando aí uma empresa ou como pessoa física. Agora, quando eu crio um CNPJ, um registro de uma empresa, e essa empresa ela não é vinculada especificamente ao meu documento, mas sim a um documento próprio, que é o CNPJ, a gente chama de empresa de pessoa jurídica, tá? E aí, galerinha, a necessidade de ter essa diferença entre pessoa jurídica e pessoa física é muito importante dentro de uma empresa familiar. Porque uma coisa é a Amanda, né, a professora Amanda, sendo uma funcionária da empresa da minha família, quem dera, né? Outra coisa é eu, né, no caso a empresa estar no meu nome com o meu CPF como pessoa física, tá? São coisas diferentes. Aqui está falando que é de extrema importância que tenha essa mudança, essa diferenciação, já que nelas deve ser clara a distinção entre empresas e o seu proprietário para que a gestão possa ser bem efetuada. Isso principalmente com relação a contas do banco. Imaginem aí, imaginem que vocês tenham, a família de vocês tem uma empresa, e aí existe aí uma conta no banco que entra todos os saldos da empresa na conta da empresa, da família de vocês, né? Não vai para a conta do pai, da mãe, de vocês, não vai para uma conta da empresa. Então, querendo ou não, essa organização ela é bem dividida. Então, tudo que entra na empresa vai para aquela conta da empresa. Agora, imaginem aí que tudo esteja misturado, um pouco aí misturado, pessoa física, pessoa jurídica, e ao invés de cair na conta da própria empresa, acaba caindo na conta, às vezes, do seu pai, às vezes da sua mãe, às vezes na sua conta. Como é que será que seria fácil gerenciar, fazer a gestão de tudo que entra e que sai dessa empresa, por exemplo? É um desafio, às vezes, que acontece em empresas familiares, tá? Pelo menos aí no início, quando estão aprendendo a gerenciar, a organizar a estrutura econômica de uma empresa. Isso pode acontecer, na verdade isso é muito comum acontecer. E esse é um dos principais problemas, tá? Não saber diferenciar os ganhos e os gastos da pessoa física e da pessoa jurídica. Já a família, segundo o mesmo autor, em um sentido mais estrito, seria apenas um casal e seus descendentes. Em um plano mais amplo, são incluídas pessoas com vínculos sanguíneos ou jurídicos, sendo essas pessoas denominadas parentes. Da união desses conceitos, tem-se a empresa familiar, que é toda a organização na qual uma ou poucas famílias concentram o poder de decisão envolvendo aí o controle da sociedade e, eventualmente, participando da gestão, por exemplo, da empresa. Tais empresas, essas empresas familiares, tais empresas surgem da ideia de um empreendedor. Então, normalmente, né, se você conhece aí alguma empresa familiar, pode ser até da sua própria família, né? Se a sua própria família tem uma empresa familiar, tem um negócio próprio, querendo ou não, em algum momento, foi obra de uma pessoa, tá, com o objetivo de ser empreendedor.
com o objetivo de empreender, né? Com um sonho, com um objetivo, que na maioria das vezes é audacioso, né? E um empreendedor, ele precisa, em muitos casos, ser audacioso e ter visão de negócio, visando colocar a sua ideia em prática e que normalmente busca na família o apoio para tocar o negócio. Então, quando você aí tem um apoio, né, daqueles que estão junto com você, é muito mais fácil colocar um negócio para funcionar, certo? Então, imaginem aí, é muito mais fácil quando você imagine que você quer empreender, criar um próprio negócio. Normalmente, as pessoas que começam a criar o seu próprio negócio, que têm a possibilidade de receber o apoio, né, da família para alavancar esse negócio, algo audacioso, que invista no pensamento daquela pessoa que quer empreender, tem muita chance aí de dar certo. Por quê? Porque vai ter uma força, vai ter um suporte, vai ter uma ajuda. As empresas familiares, elas são organizações muito importantes, tanto no Brasil quanto no mundo, né? No contexto econômico internacional também. Essas empresas familiares, galerinha, elas ocupam uma grande parte da paisagem econômica e social. E olha aí, visto que 80% de todas as empresas do mundo, elas são familiares. Então, percebam, olha aí, 80%. 80% das empresas do mundo são familiares. Isso significa o quê, turma? Que, olha, apostar no negócio de família, né, deve dar super certo quando você se empenha, se dedica. As empresas familiares, normalmente, elas têm um papel muito importante no crescimento econômico daquela região, no crescimento comercial daquela região. Por isso que elas são tão importantes, tanto no aspecto nacional quanto internacional. E aí, outras características que nós podemos destacar sobre essas empresas familiares é que em um cenário atualmente globalizado, com tanta globalização e competitivo, né, um mercado que muda, que altera, que se atualiza a todo tempo, as empresas familiares, elas ocupam uma posição de destaque no âmbito dos negócios, por sua contribuição para a economia brasileira. Então, o crescimento dessas empresas, o surgimento de novas empresas, querendo ou não, faz a economia do país girar, faz a economia do país crescer, destacando-se como grandes responsáveis pelo crescimento da economia e do desenvolvimento local. Então, se na sua região possuem várias empresas, né, possuem empresas familiares, elas provavelmente têm um grande papel na região de vocês, né? Pelo menos que seja na cidade, no bairro, não importa qual local que elas estejam, mas saibam que elas possuem um papel muito importante naquela região, porque elas fazem com que a economia daquele local cresça. Elas geram emprego, geram renda para outras famílias, acabam atuando, prestando serviço, dando suporte, né, para a população de alguma forma, tá? E aí eu já até perguntei para vocês, como agora está cheio de gente, que coisa maravilhosa, linda e maravilhosa, eu vou reforçar a pergunta do início da aula, tá? Eu queria que vocês, galerinha, tentassem aí lembrar de algumas empresas que vocês sabem que na região de vocês existe, que elas sejam familiares. Empresas familiares da região de vocês, tá? Um supermercado, um mercantil, uma quitanda, uma loja de roupa, não importa qual seja o negócio, mas que vocês saibam, né, diferenciar que aquela empresa é uma empresa familiar. Sabe quando a gente entra na empresa e a gente sabe que ali é o dono, né? E quem trabalha naquela posição é a filha do dono, é a esposa, são os filhos. Que eles, né? Uma família que toma de conta da empresa.
tá? Tendo essas características. Eu quero que vocês tentem relembrar aí, porque daqui a pouco, né, eu quero que vocês façam alguns questionamentos. Segundo Borges, Lima e Andrade, lá em 2014, as empresas familiares, elas são consideradas como objetos relevantes da parte econômica e social de uma região. Diversos estudos apontam que para a primazia, né, para o início desse tipo de organização, economias avançadas e emergentes, contribuindo aí de maneira significativa para a geração de emprego e renda naquela região. Então, essas empresas familiares, elas já começam tendo um papel muito importante, porque elas geram emprego, elas geram renda, elas disponibilizam serviços, produtos para a população. Querendo ou não, elas têm um papel muito importante, não só econômico, mas também social para aquela região. Segundo Bernhoft, em torno de 80% das empresas existentes na América do Norte e na Europa são de propriedade familiar. Esse tipo de empresa normalmente se inicia com a ideia de um empreendedor, com a ideia de alguém, e vai crescendo aí com o passar dos anos com a família, com o próprio processo de trabalho da família. Logo, uma empresa familiar, ela acaba tornando-se uma organização bem complexa, pelo fato de inserir duas instituições no mesmo ambiente. A instituição familiar e a instituição empresa, né? A instituição família e a instituição empresa. Então, é uma instituição muito forte na sociedade, que é a família, criando outra instituição, certo? Por isso aí que eu acredito que tem um grande poder, né? Tem um grande significado essas empresas familiares, porque já vem o surgimento e todo o direcionamento da empresa já vem de uma das principais instituições da sociedade, que é a família. E aí, pessoal, apesar da existência de muitos estudos sobre o tema, ainda não existe um consenso entre os teóricos e estudiosos sobre o conceito especificamente aí de empresa familiar. Mas nós aprendemos algumas características que diferenciam, né, que dão aí o norte do que é uma empresa familiar. Com o processo de internacionalização dos mercados, aliados aí ao desenvolvimento tecnológico, várias organizações elas acabam buscando novas formas de gerir uma empresa, né, de gestão, sempre com o objetivo, tentando aí assegurar a sua sustentabilidade e a longevidade do mercado. Na verdade, esse daí é o sonho e esse daí é o objetivo de praticamente todo dono de empresa, independente se ele é familiar, se é uma empresa familiar ou não. Mas na empresa familiar, né, tem esse foco muito importante, que é a sustentabilidade daquela empresa e a longevidade. Porque, na maioria das vezes, literalmente é o negócio da família. Tá? É o que sustenta toda uma família. É o que ergue aí toda a família na parte econômica, é a empresa. Um dos fatores de conflito que podem acontecer na parte da gestão das empresas familiares, com certeza vocês já até sabem, né? Pode ser visto em sua fase inicial. Então, no início, é um dos períodos mais difíceis. Quando se abre uma empresa familiar, é no início. Na verdade, toda empresa no início já é difícil. Imagine uma empresa familiar onde seu chefe pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, ou um primo, ou algum parente, né? Às vezes, não saber diferenciar a posição de parente e de chefia ou gestor é muito complicado aí no processo de empresas familiares. A confusão entre família e empresa é o que o caixa é único, né? Olha aí, o ponto que eu acabei de falar também para vocês. Um dos grandes problemas é saber gerenciar tudo que é de gasto e tudo que é de lucro, né, da empresa, e tudo que é de gasto
e tudo que é salário da família. Então, imaginem aí que a empresa tem a conta de água, de luz, de internet. Só um exemplo, né? Tem o gasto aí, no caso. Tem que pagar os colaboradores, tem que pagar os fornecedores. Esses são alguns gastos da empresa. Aí imaginem que um dia, né, os donos da empresa saíram para lanchar ou para ir para o supermercado, que não é uma compra, não era um consumo da empresa, era um consumo pessoal. E ao invés de pegar lá da conta pessoal deles, né, pegar do próprio salário, ao invés de tirar da empresa, pegam aí da conta da empresa. E aí isso começa, né? E vai. O que custa é a primeira vez. Depois que isso acontece, acostuma. E olha aí, acaba gerando uma bola de neve. Por quê? Porque é muito importante em uma empresa familiar saber diferenciar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Quais são os gastos e quais são aí os lucros da própria empresa e o que é gasto, né? O que é o seu custo de vida e qual é o seu salário de forma pessoal. Então, saber gerenciar isso, saber gerenciar essas duas contas, se vocês aí do outro lado da tela, se a empresa, se vocês, né, a família de vocês tem alguma empresa, vocês trabalham junto com algum parente, e vocês já conseguem fazer isso, certo? Fazer essa diferenciação entre o que é da empresa e da empresa. O que é do dono da empresa é o salário que ele recebe todo mês, por exemplo, né? Às vezes, como o nome, né, o dono, o proprietário da empresa, ele não tem um salário, ele tem um prolabore, né, que o povo chama. Então, turma, saber diferenciar esses recebimentos e esses gastos é um dos grandes fatores para que a empresa tenha ou não tenha sucesso, principalmente no início, tá? Então, isso é um ponto muito importante, saber diferenciar. Então, se vocês já trabalham com empresa familiar, mas se vocês ainda não têm essa noção e não tem esse controle ainda de separar o que é da empresa, o que é da família, tentem propor, tá? Tentem verificar, porque isso é um dos principais pontos que podem levar a empresa para o fracasso, quando isso não é gerenciado da forma correta, tá? E aí, turma, quando não há distinção de recursos de despesas pessoais e dos negócios, além de um local de trabalho assumir uma importância enorme na vida da família, esta acaba por confundir o que é da empresa e o que é da família, que eu acabei de falar para vocês. Por este motivo, faz-se necessário a profissionalização na gestão de uma empresa familiar, que ultrapassa, ou que vai ultrapassar a organização, aqui representada aí pela figura do fundador. E esse também é um dos outros grandes desafios de empresas familiares quererem contratar alguém, certo? Às vezes de fora, mas às vezes da própria família, né? Uma pessoa da família vai se capacitar em gestão, por exemplo, vai se profissionalizar em gestão para entender como é que funciona a gestão de uma empresa e conduzir melhor a empresa da família. Mas nem sempre é uma tarefa fácil, certo? Eu já tive a oportunidade de estar dentro de várias empresas familiares e a parte de gestão é algo muito complicado numa empresa familiar, que quando a empresa familiar ela consegue pegar o ramo aí, consegue gerir bem, é sucesso, é só crescimento. Mas quando peca nessa parte da gestão, isso aqui afeta muito a longevidade, tá, de uma empresa. E aí, turma, pois estas empresas acabam tendo a identidade do seu fundador. Isso aqui é algo muito característico, né? Quem fundou uma empresa acaba dando muitas de suas características para a própria empresa, né? A empresa tem a cara do fundador e precisa continuar tendo, né? Às vezes são empresas familiares tradicionais e não precisa perder essa característica, mas
ter uma pessoa responsável pela gestão, não importa se é da família ou se é uma pessoa contratada, um especialista de fora, o importante é que tenha uma gestão. Como destaca Rocha lá em 2001, a profissionalização da gestão, na gestão familiar, ele é um processo de evolução em direção ao nível de maior formalidade. É literalmente saber dividir as coisas, tá? É saber diferenciar. É ser profissional, mesmo sendo você tratando aí com a sua família. Eu sei que é algo bem complicado, se você trabalha, né, em uma empresa familiar, com a sua família, algo do tipo, algum negócio, empreendimento. Quando se está falando de empresa, você tentar aí, não se ligar em brigas que talvez tenham acontecido durante o dia, discussões, ou querer se aproveitar de alguma forma. Tá? Tem que saber ser profissional, né? Dividir o negócio da família nesse momento aí da parte da gestão. Com a profissionalização da gestão de uma empresa, uma organização ela pretende abandonar as políticas paternalistas e protecionistas, né, aglutinadas na história do país da família patriarcal, assim como investir na capacitação de todos os indivíduos que estão aí no processo da organização de uma empresa, com a busca e a valorização da competência e do desenvolvimento profissional. Então é difícil, né? Já imaginaram a figura do pai e a figura da mãe dentro de uma casa que tem todo o sentido de autoridade, certo? A autoridade da família são os pais, no caso, e dentro da empresa familiar, quem pega esse papel de autoridade não é a mãe e o pai, é um filho, por exemplo, por ter mais profissionalização. Isso acontece demais. E aí tem que saber dividir, né? O pai e a mãe tem que saber entender que a autoridade de pai e de mãe é uma coisa e a autoridade de chefia, de gestor, é outra coisa, né? Que eles acabam não discutindo entre si. Certo? E isso acontece bastante, e esse é um dos problemas que pode acontecer em empresas familiares, de uma pessoa que tem uma grande característica de responsabilidade dentro da família não assumir uma gestão da empresa familiar, e isso acabar atrapalhando aí a comunicação, o processo que a empresa segue. Isso aí por experiência própria. E aí, pessoal, a gestão administrativa, ela pode ser desvinculada da propriedade quando o fundador, o empreendedor ou o gestor da empresa resolve, no caso, profissionalizar o corpo diretivo da organização. Ou seja, o setor organizacional, o setor de direção da empresa. Ele pode sim querer, no caso, profissionalizar, certo? Às vezes, profissionalizando os próprios da família ou também contratando pessoas de fora da família. Ocupando-os, por exemplo, com terceiros, né, que não fazem parte da família fundadora. Isso pode acontecer, sim, mas que para ocupar tais cargos demonstram habilidades e competências. E aí esse é um ponto muito importante, certo? Não é toda empresa familiar que já está nesse nível aqui, certo? De compreensão, mas existem muitas empresas familiares que o fundador ele entende que chega uma etapa da vida da empresa, que a empresa está em um patamar que para ela crescer ou para ela permanecer naquele patamar, ele precisa de gente muito capacitada, que já trabalha com isso há algum tempo, ou que que tem expertise, né, em uma outra área de negócio que vai agregar para a empresa. Então, eles falam o seguinte, olha, tem essa vaga, só um exemplo de diretoria, né? Diretoria comercial. Eu quero contratar alguém de fora que tem experiência para entrar nessa diretoria comercial. E aí, no caso, essa pessoa de fora da família, ela precisa mostrar habilidades e competências. Porque, entre aspas, né, alguém da família poderia estar ocupando aquele local.
que muito trabalhou durante anos na empresa, mas eles optaram por escolher alguém de fora. Então, a habilidade e competência essa pessoa precisa ter. Tá? Nessa parte aí, não dá simplesmente para colocar alguém só porque não tem um trabalho ou algo do tipo, certo? Então, é necessário ter habilidades e competências que tragam algo de benéfico para a empresa, tá? Em uma gestão puramente familiar, é baseada historicamente na confiança mútua provocada aí pelo vínculo comum, o que cria uma ligação de lealdade e submissão. Então, a necessidade de ter uma cumplicidade, certo? De ser uma empresa baseada na confiança daqueles que trabalham é algo muito importante. Historicamente, a gestão familiar, ela orienta-se pela informalidade, pelo paternalismo, com a profissionalização da gestão, deve orientar-se pela formalidade, né, pela burocracia dos processos, com produtos e serviços mais especializados. Ainda falando sobre esse tema, pessoal, é de grande importância destacar 3 tipos aí de empresas familiares, tá? Porque, de acordo com as empresas familiares da região de vocês podem identificar que existem tipos de empresas familiares diferentes. Uma delas, né, é a empresa familiar tradicional. Tradicional, né? Tradição. Que provavelmente aí, continua com a tradição de geração em geração, cujos negócios são de domínio completo. Olha aí, uma característica de uma empresa familiar tradicional é que o domínio, o gerenciamento, tá? A parte de direção e de gestão da empresa, ele é completo da família, que possui pouca transferência financeira e administrativa e possui um capital fechado. Outro tipo de empresa familiar, que na verdade essa daqui é muito comum, é a empresa familiar híbrida, na qual a família detém o controle, mas há uma participação na gestão de profissionais não pertencentes à família e o capital é aberto. Essa daqui é um dos tipos de empresa familiar mais comum, tá? Pelo menos em todas as empresas que eu passei, que eram familiares, elas tinham essa característica de ter uma parte da direção com a família, e a parte da direção que estava na família era porque era super capacitada para assumir aquela função, e as outras funções de liderança e de gestão da empresa, que não eram ocupados pela família, por alguém da família, eram ocupados por profissionais de fora, mas que tinham aí um índice, né, uma capacidade e habilidades muito, muito importantes para o crescimento da mesma. E a terceiro tipo de empresa familiar é a empresa com influência familiar, tá? Tem a empresa tradicional, a híbrida e a com influência. A maioria das ações está em poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da gestão cotidiana, mantém uma influência estratégica através de participação acionária significativa. Então, existem empresas que começaram no estilo familiar tradicional. Ao longo dos anos, elas podem, né, ter começado a passar para a empresa híbrida. E aí, no final, depois de alguns anos, ela já pode ter se tornado uma empresa de influência familiar, onde a empresa já caminha com as próprias pernas, com um sistema de gestão próprio, e a família criadora, fundadora, ela mantém a sua participação significativa, mas só, por exemplo, acionária, certo? Toda empresa familiar,
ela precisa passar por um processo de profissionalização. E, na verdade, por que está falando desse aspecto? Porque em qualquer outra empresa que não seja familiar, a profissionalização é um dos pontos muito importantes para aquela pessoa entrar na empresa. Tá? Você ser um profissional, ter habilidades e competências que aquela empresa necessita, já é um dos pontos principais para você ser contratado, certo? Lógico, tem outros aspectos também para você ser contratado dentro de uma empresa tradicional. Agora imaginem uma empresa familiar. Uma empresa familiar, a contratação nem sempre é por conta da profissionalização daquela pessoa. Então, por exemplo, eu estou precisando de um motorista de empilhadeira, por exemplo, que não é qualquer pessoa que trabalha com empilhadeira. Não é. Eu sei dirigir e vai ser motorista de empilhadeira. Não vai. Não é todo mundo que sabe. Tem que ser um profissional, né? Tem que ter qualificação. E aí, só porque tem uma pessoa desempregada na minha família, eu vou colocar aquela pessoa para assumir aquele cargo. Sem a profissionalização inicial, necessária, que a empresa precisa. E isso acontece muito nas empresas familiares. É por isso que o foco, tá, de uma empresa familiar que quer crescer é a profissionalização de todos aqueles que fazem parte da equipe. Então, se você quer contratar um parente para entrar dentro de uma empresa familiar, contrate ele pela qualificação que ele possui, que vai agregar valor para a empresa. Ele não tem ainda a qualificação, então o que você pode fazer? Dê oportunidade para ele de estudo. Fala, olha, te qualifica, a gente tem uma vaga, te qualifica, eu preciso que você faça esse curso. Faça esse curso, quando você terminar de fazer esse curso, você volta, que aí a gente conversa. Porque aí você vai contratar um profissional. E você não vai contratar uma pessoa só porque é alguém da família. Isso aí acontece muito, tá? E, às vezes, esse ponto pode ser um dos principais para a empresa, às vezes, não ter tanto sucesso. A falta de qualificação profissional. Pois sem gestores profissionais na área administrativa, sejam eles membros da família fundadora ou não, a empresa está fadada ao fracasso. Em algum momento, pessoal, precisa ter essa profissionalização. E se você se profissionaliza o mais rápido possível, melhor. Tem mais chance aí de ter sucesso a empresa. É preciso ressaltar que o primeiro passo para uma empresa familiar tornar-se profissional não seria simplesmente a contratação de administradores ou gestores que não pertençam à família. A principal e a mudança de atitude que a empresa assume, buscando aí a profissionalização. Então, ao invés de você pegar todo mundo da família que não é profissional, que não tem qualificação, tirar da empresa e colocar um monte de gente nova, é muito mais fácil você qualificar quem está lá dentro. Por quê? Porque já entende o processo da empresa, porque já entende o espírito, né, de como aquela empresa funciona. Tá? Tem um know-how, já está desde o início. Então, é mais fácil você capacitar, qualificar aquelas pessoas e, no futuro, você trazer pessoas de fora do que você tirar todas as pessoas que respiram, né? Respiram aí e o coração bate na mesma batida, tuk-tuk, do sentimento do fundador da empresa, sabe? Existe algo em algumas empresas que falam que é necessário que todos os colaboradores tenham um espírito de dono da empresa. E se você retira todas as pessoas que têm esse espírito de dono e coloca outras que não possuem, provavelmente você vai ter outros tipos de trabalho e aí o seu problema não vai estar totalmente resolvido. Então, se você atua hoje, se você está dentro de uma empresa familiar e que você percebe que você não tem a qualificação necessária
para você ajudar a empresa que você trabalha, familiar, o que eu te dou de dica é te qualifica, certo? Se qualifique, faça cursos. Pessoal, na internet hoje tem muitos cursos gratuitos de diversas áreas, tá? Cursos pequenos, eu não estou falando de curso técnico. Curso técnico é outra coisa, é o que vocês estão fazendo aqui. Mas às vezes são cursos pequenos, por exemplo, de 60 horas, de 30 horas, de 15 horas, cursos bem objetivos para um foco específico. Eu quero aprender como utilizar Excel para melhorar toda a parte de gerenciamento de vendas e recebimentos da empresa, da minha casa, da minha família. Faça um curso online no YouTube, tem um monte de aula aí legal, tem curso gratuito que te dá certificado. Então, isso é atrás de qualificação, certo? E aí, galerinha, esse processo de profissionalização dentro de uma empresa familiar, ele exige cuidados redobrados, quando comparado aí com as empresas que não possuem esta característica, pois nessas organizações há um forte laço de relacionamento entre os sócios, famílias e herdeiros. E, às vezes, esses laços, saber diferenciar o que é família e o que é empresa, é que é um dos pontos mais complicados. Laços esses que são culturais, históricos, consanguíneos e, quando mal orientados, podem ocasionar problemas na sucessão, na hierarquia e até mesmo causar desconfiança e conflito entre familiares, dentro e fora da empresa, tá? Isso aí pode acontecer. Infelizmente, é por conta da gestão mesmo, tá? Da gestão, da falta da gestão da empresa. Carzilas diz lá em 2007 que comentam que o sucesso de uma boa profissionalização na gestão aí das empresas familiares passa pelo processo da certeza de que dirigentes, aqueles que estão à frente da empresa, possuem habilidades e competências suficientes para desenvolver suas funções empresariais. Então, foi como eu falei para vocês, tá? É a necessidade das habilidades e competências daqueles que fazem parte do time terem algo para agregar, algo para algo novo, algo que torne a empresa sempre viva. Parte daí a necessidade de familiares engajados na empresa buscarem constantemente a sua profissionalização, um alto grau de conhecimento e as competências necessárias para conduzir, para realizar esse processo da gestão da família, tá bom? Da gestão da empresa familiar, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, se colocou alguma pergunta? Tudo bem? Muito bem. A galerinha aí, todo mundo conectado, né? Muito bem, show de bola. O pessoal aí do curso técnico de caridade, né? Pelo YouTube, tá todo mundo aí ao vivo. Muito bem. Show de bola, galerinha. É isso aí. Tô gostando de ver todo mundo aí participando da aula. E aí, pessoal, ainda falando sobre essa gestão de empresas familiares, para que seja implementado um sistema de gestão empresarial, com um mínimo de risco, faz-se necessário pensar em um planejamento estratégico empresarial. Um planejamento estratégico, um plano de como a empresa deve seguir, o que ela vai fazer, é algo extremamente importante, em uma empresa familiar ou não. Mas a empresa familiar, como já tem aí tantas coisas, tantas partes de gestão que precisam ser trabalhadas normalmente, é importante que se inicie com um bom plano estratégico. Esse tipo de planejamento em uma empresa familiar vem se tornando cada vez mais importante, porque visa a longevidade da empresa, tá? Da empresa e da família que administra a mesma. Então, a necessidade de ter um plano estratégico é para garantir, sempre a vida, né, da empresa familiar. Então, segundo Freitas, lá em 2012, existem 3 principais
itens críticos estratégicos. Primeiro, a tecnologia, que é vista aí como a capacidade de atualização tecnológica e o seu desenvolvimento da empresa. Então, está aberto para os aspectos de desenvolvimento tecnológico é extremamente importante. O capital que é visto como a demanda de capital para o crescimento de um investimento de empresa. Então, o capital de uma empresa é muito importante, porque é ele que vai, fazer com que a empresa tenha um nível, de entendimento do que pode ser investido, do que não pode ser investido ainda. E outro aspecto é a necessidade de pessoas para a administração competente, com competências, certo? E não por parentesco, mas com parentesco e competência também. No Brasil, deve ser implantado, normalmente, um programa de desenvolvimento regional que possa proporcionar condições para a eliminação da pobreza em todas as regiões, mas em especial nas regiões mais pobres. É preciso, então, a participação de uma parcela significativa da população no mercado de consumo e principalmente aí de trabalho, consequentemente, dar-se uma redução aí da desigualdade. Neste contexto, atuam as universidades, os poderes públicos, prefeituras, governo do estado, centros de pesquisa, entre outros. Esses órgãos todos, eles têm um papel de estimular a inovação e reduzir aí os custos da produção das empresas locais, principalmente para estimular sua atuação nos mercados internos e externos. Então, esses órgãos, esses órgãos e os poderes públicos, eles têm um papel de incentivar a criação dessas empresas e também a permanência dessas empresas para o mercado, porque elas, como no início da aula eu conversei com vocês, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social de uma região. Tá? E aí, galerinha, existe aí na parte a ação cooperativa, de agentes que contribuem com a formação do capital ao foco de gerar economias externas e de escala, reduzindo aí os custos de transação e criando condições para a atração de empresas de maior porte. Então, tudo isso se dá também com algumas diminuições, às vezes, de imposto, com a facilitação de empréstimos e também para poder as empresas terem recursos melhores tecnológicos, tá certo? A região em que as empresas familiares se inserem normalmente influencia naturalmente as tecnologias e os modelos de sustentabilidade que desenvolvem e empregam, aí e dão emprego e geram renda dentro de uma sociedade. Portanto, galerinha, as inovações destas empresas familiares na localidade também constituem um forte crescimento ou não para a região, Se for bem sucedida a empresa, gera um grande impacto. Se não for bem sucedida, não vai gerar impactos positivos, Esta interação da empresa local, ela cumpre um papel de aumentar e complementar a capacidade de aprendizado tecnológico e sustentável da organização. Em um momento aí do mercado, pelo poderio notável das corporações controladoras, por milhares de acionistas anônimos, em toda parte aí o peso econômico, as companhias controladoras por familiares, não perdeu o vigor e permanece, extraordinariamente elevado. Então, mesmo aí com o surgimento de grandes acionistas anônimos, grandes investidores que apostam muito dinheiro em muitas empresas, mesmo assim, as empresas familiares, controladas por famílias, elas continuam firmes, firmes e fortes aí no mercado nacional e internacional. Olha aí, 70% das empresas na Espanha são de origem familiar, 75% na Inglaterra, 80% na Alemanha,
e 90% no Brasil. Nos Estados Unidos, os grupos familiares empregam, em média, 62% da força de trabalho. Gente, é muita gente, né? É muita gente sendo contratada, gerando renda para aquelas pessoas. Tudo isso graças a grupos familiares. Respondem também por 64% do PIB nacional e movimentam 2/3 da Bolsa de Nova York. Então, aqui vocês conseguem entender que não é só aí na sua região que talvez algumas empresas familiares façam toda a diferença, mas elas fazem diferença a nível internacional. Existem empresas a nível internacional de diversos locais do mundo, lugares do mundo, que possuem empresas familiares com grande papel, né, na parte econômica e social daquela região. A ação de empresas familiares nessa região, formação e a qualificação de profissionais através da promoção de cursos e especialização, ao incentivo aí da participação dos funcionários nesses cursos, certo? Também é uma forma de motivar os colaboradores a se capacitar. Outro ponto é a capacitação de férias, né, para a exposição de seus produtos, geração de empregos e rendas para as famílias da região, valorização de empresas e fornecedores locais ou regionais. Então, essas empresas familiares, elas não atuam só diretamente com seus colaboradores, mas elas também geram emprego e também circulam a economia com, por exemplo, fornecedores locais, com outras empresas familiares da região que atuam em outro tipo de serviço. Então, é uma roda que é girada, né? Que gira, 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 cada um fazendo o seu papel. Então, galerinha, nós teremos o nosso intervalo agora e daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo.